I'm very glad to be with you this evening. Estou muito feliz, muito contente de estar com vocês aqui essa noite. I hope you'll be patient with me. Espero que vocês sejam pacientes comigo. I'm going to sit tonight because of my health. Eu vou ter de ficar sentado por causa da minha saúde. It's an answer to prayer that I'm even with you. É uma resposta de oração que eu esteja aqui com vocês. While I went out running 2 months ago, Enquanto eu estava correndo 2 meses atrás, I had real problems breathing eu tive um problema sério com a respiração. and had to almost crawl home. Quase tive de me arrastar até casa. About a week later, I went into the hospital Uma semana depois fui parar no hospital. and I have blood clots in my lungs and my leg. E eu tive algumas pequenas intervenções nos meus pulmões e nas minhas pernas. So it's better for me to sit than to stand. Então é melhor que eu fique sentado do que eu fique em pé. But also it's better for Henan Também é melhor para o Renan, because I wander porque eu fico andando enquanto eu falo, when I start to preach. enquanto eu começo a pregar. And the poor translator is trying to hear what I have to say. E o pobre intérprete fica tentando entender e ir atrás de mim, para lá e para cá. So I'm still Vou ficar parado então and I will speak over to Henan. e vou falar com o Renan. I am 72 Eu tenho 72 anos and I would like to challenge you. e gostaria de desafiá-los. If I could get to seminary Se eu tivesse de ir ao seminário, unconverted, não convertido, not born again, não tendo nascido de novo, you might be here tonight vocês estariam aqui à noite and not really know Jesus. e ainda assim não conheceriam a Jesus. I'm going to assume that you are a believer. Eu vou presumir que você é um crente. I'm not just going to assume that you have good theology. Não vou assumir apenas que você tem uma boa teologia. How many think that Satan is a Presbyterian? Quantos aqui acham que Satanás é um presbiteriano? 2 of us. Só 2. Here's why I say this. Eis o porquê eu digo isso. It is not for our Baptist friends. Não é por causa dos nossos amigos batistas. Satan is a Trinitarian. Satanás é um trinitariano. He's not a Jehovah's Witness. Ele não é um testemunho de Jeová. He's a 5-point Calvinist. Ele é um calvinista de 5 pontos. He knows that it is salvation alone, by faith alone, through Christ alone. Ele sabe das doutrinas da salvação, pela fé apenas, através de Cristo apenas. He just doesn't like the glory of God. Ele só não gosta da glória de Deus. So everything I'm going to say tonight Então tudo que eu direi esta noite, is based on the fact that you are born again baseado no fato de que você nasceu de novo. and you understand what discipleship is. E você entende o que o discipulado é. Pastor did not ask me to speak on that. O pastor não me pediu para falar sobre isso, pastor Milton. I'll be obedient and speak to the subject he asked me to. Eu vou ser obediente e vou falar dos assuntos que ele pediu para eu falar. The first one is the sufficiency of Scripture for counseling. E o primeiro destes assuntos é a suficiência das Escrituras para o aconselhamento. But I ask you, Eu quero perguntar a vocês, what the world, including Brazil, calls counseling, o que o mundo, incluindo o Brasil, chama de aconselhamento? or psychology, Ou psicologia? what is the purpose? Qual é o propósito disso? Isn't the purpose to help someone to change and become better? O propósito não é o de ajudar alguém a mudar e a tornar-se alguém melhor? God has already told us what He wants this person to be like. Mas Deus já nos disse o que essa pessoa que precisa de ajuda precisa ser. Jesus. Ou como ela deveria ser, com quem ela deveria parecer, e é Jesus. I will say this. E eu direi o seguinte: There's only one person that has lived a complete human life that was normal. houve apenas uma pessoa que viveu uma vida humana normal.
It's not you, não é você, it's not me, não sou eu, it's Jesus. é Jesus. Jesus is the only human that ever pleased the Father 100%. Jesus é o único humano, a única pessoa que 100% agradou ao Pai. And Pastor just read Matthew. O pastor acabou de ler o Evangelho de Mateus, It is written, foi escrito, it is written, foi escrito, it is written. foi escrito. Jesus lived by every word that came out of the mouth of the Father. Jesus viveu por cada palavra que saiu da boca do seu Pai. That must be your goal in helping other people. Este precisa ser o seu objetivo ao ajudar outras pessoas. So I won't argue, but my basic premise is this. Então, eu não vou discutir, meus pressupostos básicos são estes. And if my premise is correct, E se as minhas premissas estão corretas, then you have to agree with me. então você tem que estar comigo. What is the task of the church? Qual é o objetivo da igreja? Go into all the world Vá por todo mundo. and what? E o quê? Make disciples. Faça discípulos. Whether it's in a native tribe Quer seja numa tribo nativa, or just a bunch of regular Brazilians that are running around Brasilia or Teresina or Vitória. ou um bando de brasileiros normais em Teresina, Brasília ou Vitória. Now, they may not have the same goal as God does. Eles podem não ter os mesmos objetivos que Deus tem. That's why counseling starts with evangelism, É por isso que aconselhamento começa com o evangelismo. because if a person is not in Christ, Porque se a pessoa não está em Cristo, through the power of the Holy Spirit, pelo poder do Espírito Santo, he or she does not have the strength to change themselves. ele ou ela não tem o poder para mudar a si mesmo. They can maybe stop drinking, Podem até parar de beber, stop doing drugs, parar de usar drogas, but they're not living a godly life. mas ainda assim não estarão vivendo uma vida piedosa. And the only life that pleases God E a única vida que agrada a Deus is the life that looks like Jesus. é a vida que se parece com Jesus. So I know you're Presbyterians, Então eu sei que vocês são presbiterianos, as I am, como eu sou, but feel free to say amen or hallelujah. mas sintam-se livres para dizer amém ou aleluia. It's in here. Está aqui. You're not Pentecostal. Você não é pentecostal. So, is the Bible sufficient for counseling? A Bíblia é suficiente para o aconselhamento? We have been talking a lot to people since we got to Brazil. Eu tenho falado muito com pessoas, tenho interagido com pessoas desde que cheguei ao Brasil. And it seems that things are bad in Brazil. Parece que as coisas estão mal aqui no Brasil. Not as bad as in the United States, Não tão mal quanto está nos Estados Unidos. but there are things here that are disturbing. Mas algumas coisas aqui são realmente preocupantes. Our sin as a nation is ahead of yours. Nosso pecado, norte-americanos, como nação, está muito à frente do pecado de vocês. We already have legalized gay marriage. Nós, lá nos Estados Unidos, já legalizamos o casamento gay. We already have people who are having transsexual operations. Nós já temos pessoas que fizeram operação e agora são transexuais. We'll talk about that tomorrow. Vamos falar sobre isso amanhã. You have a Supreme Court Vocês têm uma corte, um tribunal, o Supremo Tribunal de Justiça, that is now trying to wrestle with abortion. que agora está lidando com a questão do aborto. We've been killing American, U.S. citizens for many generations now. Nós temos matado, assassinado norte-americanos por gerações. How do you deal with this? Como lidar com estas coisas? God tells you to be salt and light here in your country. Deus diz a você para ser sal e luz aqui no seu país. We need to see people transformed by the grace of God. Precisamos ver pessoas transformadas pela graça de Deus. But things are bad. As coisas estão mal.
and maybe getting worse. talvez fiquem ainda piores. But let me remind you, Mas permitam-me lembrá-los. things were not great when Jesus came to earth. As coisas não estavam perfeitas quando Jesus veio à Terra. We just celebrated last year the 500th anniversary of the Protestant Reformation. Ano passado nós celebramos o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Things were bad then. As coisas estavam mal lá há 500 anos. When Jesus came, Quando Jesus veio, 400 years of silence. 400 anos de silêncio, No prophets, sem profetas, no preaching, sem pregação, no word from God. nenhuma palavra de Deus. And then comes the voice crying in the wilderness, E então vem a voz que clamava no deserto: get ready for the Messiah. preparem-se para o Messias. Around the time of the Protestant Reformation, E lá pelo tempo da Reforma Protestante, people were still trying to buy their way into heaven. as pessoas ainda estavam tentando comprar o seu caminho ao céu. At the same time, E naquele mesmo tempo, the Muslims were coming up from Turkey, os muçulmanos estavam vindo da Turquia and they tried to take over Europe, e estavam tentando dominar toda a Europa. and they were barely defeated. E eles foram derrotados por pouco. Near that time, Também próximo daquele tempo, the Huguenots came, os huguenotes vieram para o Brasil. and you know the history. Vocês conhecem a história. They were killed. Foram mortos. So, you all in the Presbyterian Church, IPB, Vocês todos aqui nessa igreja protestante IPB just celebrated 159 years of the gospel here in Brazil. celebraram 159 anos do Evangelho aqui no Brasil. So the question is this: Então a pergunta é a seguinte: is the Bible sufficient? a Bíblia é suficiente? So I want to talk to you about two things. Eu quero falar a vocês sobre duas coisas. One, A primeira delas, the scriptures are sufficient for discipleship. as escrituras são suficientes para o discipulado. And second, E a segunda, they are superior to anything else. elas são superiores a todo o resto. So get your Bibles. Peguem as suas Bíblias. I'm going to just quickly point you to some key scripture. Nós vamos apontar a vocês aqui algumas passagens-chave na Escritura. When you go to help a person, Quando você vai ajudar uma pessoa, whatever they're struggling with, não importa qual seja a luta daquela pessoa, drugs, alcohol, drogas, álcool, sexual sins, pecados sexuais, people who cut their own bodies, pessoas que mutilaram os próprios corpos, a woman who's being beaten by her husband, uma mulher que tem sido espancada pelo próprio marido, children who are abused by parents. crianças que são abusadas pelos pais. Does the Bible have the answer? Será que a Bíblia não tem a resposta? You must be convinced of this. Nós precisamos estar convencidos disso. Now, the Bible is the Word of God, right? A Bíblia é a palavra de Deus, certo? So, what does the Word of God accomplish? Então, o que a Bíblia alcança? Qual é o objetivo dela? Let's look at the Old Testament. Vamos para o Antigo Testamento. How did God make the world? Como Deus fez o mundo? Did He take a hammer and saw, Ele pegou um martelo put things together? e foi colocando as coisas, arrumando as coisas? He spoke. Não, ele falou. You know Genesis. Vocês conhecem Gênesis? He spoke the world into existence. E ele falou e o mundo passou a existir. That's powerful, isn't it? Isso é poderoso, não é? Genesis chapter 1. Gênesis capítulo 1. God's word is not only powerful to create the world, A palavra de Deus não é poderosa apenas para criar o mundo. that word holds the world together right now.
Esta palavra sustenta o mundo todo, exatamente agora. Let me ask you a question. E deixe-me perguntar isso. Why is that pew holding you up? Por que este banco está segurando você aí? Como este banco está segurando você? Is that bench have power in itself? Será que ele tem algum poder em si mesmo? Esse banco tem algum poder em si mesmo? Today, even Christians talk about Mother Nature Hoje cristãos falam sobre a mãe natureza, or the laws that hold the universe together. ou as leis que mantêm todo o universo junto. If you want, go read the life of Noah. Se vocês quiserem ir ler sobre a vida de Noé, It is the promise, the word of God, that God promised there will always be regularity. vocês vão ver que o que era normal era viver pela promessa, era a promessa de Deus que saía da sua boca. Jesus not only created the world, Jesus não apenas criou o mundo, he holds it together. ele sustenta o mundo. You wouldn't be able to sit on that pew if God was not holding the world together. Você não seria capaz de sentar neste banco se Deus não estivesse sustentando-o agora mesmo. And I think from 2 Peter, Eu acho que é lá em 2 Pedro, when history ends, quando toda a história acaba, God will take his word, Deus vai pegar este mundo this will all melt down, e tudo vai derreter. and like our resurrection bodies, E nós teremos corpos ressurretos. we'll have a new heavens and new earth. E teremos então os novos céus e os novos céus e a nova terra. All by the word of God. Tudo pela palavra de Deus. How did Israel, God's ancient people, come into existence? Como Israel, o antigo povo de Deus, passou a existir. Was Abraham running around Ur of Chaldees? Abraão estava correndo ali em volta dos caldeus? God, where are you? Deus, cadê você? No, God called him. Não, Deus o chama He said, I'm going to make a great nation of you. e diz: eu farei de você uma grande nação. You know that story. Vocês conhecem a história, Just to remind you. só para lembrá-los. In the three great parts of the Old Testament, Nessas três grandes partes do Antigo Testamento, the law, a lei, the prophets, os profetas and the wisdom literature, e a literatura de sabedoria sapiencial, all give credit to the Word of God for the creation of His people. todas essas três partes dão o crédito à palavra de Deus pela criação do seu povo. So write some of these down if you're taking notes. Escreva algumas dessas passagens aí se vocês estão tomando nota. If you want one from the law, Se vocês querem uma passagem da lei, Deuteronomy 4, 1 through 8. Deuteronômio 4, 1 até 8. We won't look at it tonight, but you can read it tonight when you go home. Nós não vamos ler agora, mas vocês podem ler hoje à noite quando forem para casa. In terms of the prophets, Essa é uma passagem da lei. Agora uma passagem dos profetas. you have a lot in the book of Ezekiel. Você tem muita coisa no livro de Ezequiel. Look at Ezekiel 34. Você pode olhar para Ezequiel 34. In the writings, Na literatura sapiencial de sabedoria, look at Psalm 19. você pode ler o Salmo 19. And I'll ask Hanan to read it. Eu lerei o Salmo 19. Yeah. 19. Salmo 19, todo o Salmo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre.
Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Notice what David points us to. Percebam o que Davi nos mostra. We can look at the heavens and the earth, Podemos olhar para os céus e para a terra, and there are words, e há palavras na criação. really not words, Não são literalmente palavras, but they're like signs. mas são mais sinais. You look at the sun, Você olha para o sol, the moon, a lua, the stars. as estrelas. You look at how the human body is put together. Você olha como que o corpo humano é todo feito. It's a testimony that God is there. É um testemunho de que Deus está lá. For a person to look at a human being Para uma pessoa olhar para o ser humano and to conclude that you are an animal e concluir que este ser humano é um animal, is not to see the truth. é não ver a verdade. But as much as the heavens and earth speak of the glory of God, Mas tanto quanto os céus falam da glória de Deus, we know from Romans chapter 1, sabemos de Romanos capítulo 1, it's not enough to convert a person. isso não é o suficiente para converter uma pessoa. It's enough to condemn that person. É suficiente para condenar uma pessoa. God will say, look at this evidence. Deus dirá, olhe para todas as evidências. How could you come to the wrong conclusion? Como que você pôde chegar à conclusão errada? But look at the change in verse 7. Mas olhe para a mudança que ocorre no versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. What changes the human heart? O que muda o coração humano? What changes the soul of a person? O que muda a alma de uma pessoa? Is it psychology, Seria a psicologia? the study of the soul? O estudo da alma? You can study humans for millennia, Você pode estudar o homem por milênios and you will never come to the conclusion. e você nunca chegará à conclusão. There's a triune God Há um Deus triuno, whose second person of that Trinity came to earth, cuja segunda pessoa desta trindade veio para esta terra, lived a perfect life viveu uma vida perfeita so he could give his perfection to you e pôde assim dar a sua perfeição a você and take your sin and nail it to the cross. e tomar o seu pecado e pregá-lo na cruz. You could look for centuries and never come to that conclusion. Você poderia estudar por séculos e nunca chegar a esta conclusão, Because you need to hear the gospel, porque você precisa ouvir o evangelho, the holiness of God, a santidade de Deus, the righteousness of God, a justiça de Deus, your condemnation, a sua condenação and his grace through the Lord Jesus Christ. e a graça de Deus no Senhor Jesus Cristo. That's what people need to hear. É isso que as pessoas precisam ouvir. And notice how it concludes in the psalm. E veja como o salmo é concluído. How can I know when I'm wrong? Como posso saber se estou errado? The Word of God, as the Holy Spirit uses to reveal sin, so I flee from it. A palavra de Deus é o que o Espírito Santo usa para que eu possa fugir do pecado. So, on that great day, every person you know is going to stand before Jesus. Então, naquele grande dia, todas as pessoas que você conhece estarão diante do Senhor Jesus. They're going to have to give an answer for what they've done in the body. Eles terão de responder pelo que fizeram com seus corpos. So what is your job? Então, qual é o seu papel? Qual é o seu trabalho? Keep them sober, Mantê-los sóbrios, keep them happy,
mantê-los felizes, save their marriage, salvar o casamento deles, keep them out of prison? mantê-los fora da cadeia, da prisão? No. Não. You want to see Jesus formed in them. Você quer ver Jesus formado nestas pessoas. What's the problem with Brazilians and people from the United States? Qual o problema dos brasileiros e do povo dos Estados Unidos? Everyone else too. E de todos os outros países? We all come from the first Adam. Todos nós viemos do primeiro Adão. That's why we all die. É por isso que todos nós morremos. And we have to be put into the second Adam Então nós precisamos ser colocados no segundo Adão, if there's any hope of change. se é que há alguma esperança para a mudança. I was counseling a man Eu estava aconselhando um homem, about a year ago. mais ou menos um ano atrás. Typical. He's there. Então é uma situação bem típica. Ele está ali, His wife's there. a sua esposa também. Second marriage for him. Segundo casamento para ele, Fourth for her. quarto para ela. They were not happy. Eles não estavam felizes. That's why they came to me. É por isso que vieram até mim. And very typically, this is the way they spoke. Então, de uma maneira muito comum, muito típica, isso foi o que eles disseram. Ladies first. Primeiro, as damas. What's your problem? Qual o seu problema? She points to the husband. E ela então aponta para o marido. What's your problem? Qual é o seu marido? Her. Ela. I said, no, Então eu digo, não. you're both wrong. Vocês dois estão errados. You're your problem. Você é o seu problema. Why? Por quê? Because if she dies tonight, Porque se ela morre hoje à noite, you'll still be the same person tomorrow. você continua a mesma pessoa amanhã. You will not have changed. Você ainda não terá mudado. The other way also. Também é a mesma coisa com o outro lado. I said to them, Então eu disse a eles, are you sinner? vocês são pecadores? She said, yes, I am. Ela disse, sim, eu sou. She was getting drunk every weekend. Ela, então, a todo final de semana ficava bêbada. I said to him, are you a sinner? Então eu disse, perguntei a ele, você é pecador? I'm good. Não, eu sou bom. So let me ask this to you. Então deixe-me fazer mais uma pergunta. If you are good, Se você é bom, why are you going to die? por que você vai morrer? He says, everybody dies. Então ele disse, todo mundo morre. I said, that you have it right. Eu falei, finalmente você respondeu certo. Because they're all sinners. Porque são todos pecadores. And by the way, Aliás, you're not a Christian. você não é cristão. He was trying to tell me he was a Christian. Ele estava tentando me dizer que era cristão. You see, only the word Vejam, apenas a palavra put into him by the Holy Spirit colocada nele pelo Espírito Santo would get him to say, vai levá-lo a dizer, I'm a problem. eu tenho um problema. I'm an angry, Eu sou um irado, selfish egoísta, man. homem irado e egoísta. Only God could change him. Somente Deus pode mudar isso. That's what Psalm 19 tells us. É isso que o Salmo 19 nos conta. So just to review, Vamos fazer um apanhado aqui. the Old Testament tells us O Antigo Testamento nos diz, God can create the world with his word. Deus pode criar o mundo com a sua palavra. He can sustain the world. Ele pode sustentar o mundo. There are a lot of Psalms, Psalm 104 and others that say the creation is held together by God. Há uma série de salmos que dizem que toda a criação veio de Deus. To create the Old Testament church, Deus tinha poder pela sua palavra para criar a igreja do Antigo Testamento, to cleanse and keep people from sin, para limpar e manter as pessoas longe do pecado, open up people's eyes so they can see the glory of God, abrir os olhos de Deus para que pudessem ver a glória de Deus and even have fame among Gentiles. e até mesmo alguns entre os gentios. Of course, we are in the New Testament age. É claro que no tempo, na época do Novo Testamento, The age of fulfillment, not the type and shadow. a era do cumprimento, não do tipo ou da sombra.
Does the New Testament tell us that the Bible is sufficient? O Novo Testamento, mudando agora para o Novo Testamento, ele nos diz que a Bíblia é suficiente? The New Testament assures us O Novo Testamento nos assegura that the Word of God defeats Satan. que a palavra de Deus derrota Satanás. And when Pastor Milton read Matthew 4, Quando o pastor Milton leu Mateus capítulo 4, the sword of the Spirit a espada do Espírito in the mouth of Jesus na boca de Jesus defeated Satan. derrotou o diabo. You notice the first time he was tempted, Percebam a primeira coisa. he answered with Scripture. A primeira coisa que vocês devem perceber em Jesus, ele responde com a Escritura. The second time, Da segunda vez, when Satan used Scripture, quando Satanás usa a Escritura, he took Scripture out of context. tirando a Escritura do seu contexto, If you are the Son of God, se você é o Filho de Deus, cast yourself down, pule daí mesmo, jogue-se daí mesmo. because it says the angels will bear up your foot lest they dash against a rock. Porque está escrito, os anjos segurarão os teus pés, para que não tropeces em pedra alguma. A verse or two later in that psalm Uma outra pessoa, mais tarde neste salmo, promises that God will crush the serpent and the lion. promete que Deus destruirá Satanás. Satan edited the passage. Então, no Novo Testamento, Satanás adiciona coisas ao que ele diz das Escrituras. So here the Son of God uses the word to defeat him and the misuse of Scripture. Mas aqui o Filho de Deus usa a Escritura para derrotar a Satanás, que está usando de maneira incorreta a Bíblia. The Word of God is powerful to open up the human heart. A Bíblia, a palavra de Deus, é poderosa para abrir o coração do homem. Matthew 13, Mateus 13, 4 soils. 4 solos. The hard soil, O solo duro, o solo árido, the rocky soil, o solo cheio de pedras, the soil with all the weeds, o solo com todos os tipos de ervas and the fruitful soil. e o solo que dá fruto. So the Bible can go to a person Então a Bíblia de fato pode ir até a pessoa and reflect. e refletir. If you're 1, 2, and 3, Ou 1 de 3, you are not converted. você não é convertido, It's only the fruitful soil. somente o solo que dá fruto. I can't do that for you. Eu não posso fazer isso por você. I can't do it for myself. Não posso fazer sequer por mim mesmo. But the Word of God can shine onto my heart. Mas a palavra de Deus pode brilhar no meu coração. We know from John 3 when Jesus is speaking to Nicodemus, Sabemos através de João 3, quando Jesus está falando com Nicodemos. when in Ephesians 2, Também em Efésios 2, Paul said you were dead in your sins, quando Paulo diz: vocês estavam mortos nos seus pecados, but God made you alive. mas Deus os fez vivos. The Word of God can regenerate your heart. A palavra de Deus pode recriar o seu coração. If you are a Christian, Se você é cristão, that Word can help to separate you from sin. toda esta obra pode separá-lo do pecado. Study John 17. Estude João capítulo 17. People call it the high priestly prayer of Jesus. As pessoas chamam aquele capítulo de a oração sacerdotal de Jesus. As he's going to the cross, Ele está indo para a cruz sanctify your people e pede ao Pai: santifica o teu povo through your word. através da tua palavra. So the Bible can help to sanctify a person. Então a Bíblia pode ajudar a santificar uma pessoa. 2 Timothy 3. 2 Timóteo 3. Let's look at that passage. Vamos olhar esta passagem. The Bible can train pastors to train their people. A Bíblia pode treinar os pastores para treinar o seu povo. 2 Timothy 3, 15 through 17. 2 Timóteo 3, 15 até 17.
e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Look at that. Olhem para isso aqui. That's another sermon Isso aqui ainda é um outro sermão, for another time. para uma outra hora. Who is the minister? Quem é o ministro? You. Você. You may not all be ordained, Talvez nem todos sejam ordenados, but every Christian ministers the gospel. mas todo cristão ministra o evangelho. The ordained pastor Aos pastores ordenados. is to feed and to train you to do the ministry. E estes pastores ordenados alimentam e treinam você para exercer este ministério. People will probably not be saved As pessoas provavelmente não serão salvas just coming to church. apenas por virem à igreja. There's some people who will never walk into this building. Há algumas pessoas que nunca entrarão neste prédio. My Italian background is Roman Catholic. O meu contexto italiano é católico romano. When we were going to get married Quando nós íamos nos casar, 46 years ago, 46 anos atrás, I wanted to have a small wedding. eu queria ter um casamento simples, pequeno. Just the parents, Apenas os pais, us and our brothers and sisters. nós, os irmãos, as irmãs, Because I had about this much money. porque eu tinha isso aqui de dinheiro. I was so poor, Eu era tão pobre my mother gave me her engagement ring. que a minha mãe me deu o anel de noivado dela Said you can use this for her. e disse: você pode usar isso aqui com a sua noiva. But she also said, Mas ela também disse: we have relatives that will never walk into a church building and hear an evangelical sermon. nós temos parentes que nunca entrarão numa igreja e então ouvirão um sermão sobre o evangelho. So we had a wedding with 350 people. Então, no meu casamento tinham 350 pessoas, But they heard the gospel. mas ouviram o evangelho. They heard about Jesus and about the church. Ouviram sobre Jesus, ouviram sobre a igreja. So you are to minister to people Então, você deve ministrar às pessoas and the pastors to train you. e o pastor deve treiná-los. Because we must disciple one another. Porque nós devemos discipular uns aos outros. Husbands need to disciple their wives. Maridos devem discipular suas esposas. Parents need to disciple their children. Os pais devem discipular os filhos. We need to disciple one another. Nós precisamos discipular uns aos outros. Sometimes it has to be a woman counseling a woman. Às vezes deve ser uma mulher aconselhando outra mulher. Paul says Paulo diz: the older women are to train the younger women. Paulo diz, as mulheres mais velhas devem treinar as mulheres mais novas. Why? Por quê? Because it's not easy to love husbands and children. Porque não é fácil aprender a amar marido e filhos. It takes supernatural grace É preciso uma graça sobrenatural. to put up with some of you guys, Porque é preciso uma graça sobrenatural para lidar com alguns de vocês aqui. including me. Inclusive eu mesmo. We can talk about that Podemos falar sobre isso. Sunday. Domingo. The Bible A Bíblia can give you understanding that the world can't have. a Bíblia pode dar a você um entendimento que o mundo não pode ter. In the 4th chapter No 4º capítulo of the book of Hebrews da carta aos Hebreus, is that famous passage. há aquela passagem famosa, Hebreus 4. The word of God A palavra de Deus is sharper than any two-edged sword. é mais afiada do que uma espada de dois gumes. It can divide what? Pode dividir o quê? Things that normally can't be distinguished. Coisas que não podem ser divididas. Soul and spirit.
alma e espírito, joint and marrow. a junta, medula. How can we see those distinctions? Como é que nós conseguimos enxergar estas coisas? The Bible. Pela Bíblia. I don't know if you've ever had this experience. Não sei se já tiveram a experiência. You think you're loving someone, Você acha que está amando alguém, and then you hear a sermon, e então você ouve um sermão, or you read a passage of Scripture, ou então você lê uma passagem da Escritura, and you're convicted. e você é convencido. My motives are selfish. Os meus motivos são egoístas. They're really not pure. Não são realmente puros. The Bible can do that. A Bíblia pode fazer isso. Chapter 5 of Hebrews. Agora o capítulo 5 de Hebreus It can give you wisdom. pode dar a você sabedoria. When you chew over things, Quando você vai mastigando estas questões, estas coisas, how can God be 3 in 1? como Deus pode ser 3 em 1? How can Jesus be fully God and fully man? Como pode Jesus ser completamente Deus e completamente homem? Two natures in one person, Duas naturezas em uma pessoa, como pode ser isso? without them being mixed. Sem que estas naturezas se misturem. You struggle over these things. Você luta com estas questões, Then you can see evil and good where other people don't see the distinction. e aí então você pode ver o bem e o mal, onde as pessoas não podem fazer essa distinção. I guess a simple illustration. Eu acho que é uma ilustração bem simples. Carnival. Carnaval. Most churches do what during Carnival? O que a maioria das igrejas fazem durante o carnaval? You get out of town Você sai da cidade and you have a church retreat, e você tem um retiro da igreja. so you don't have to see all the immorality. Então você não vê, então você não vê toda aquela imoralidade. Typical Brazilian? Típico aqui no Brasil. What's the problem? Isso é um problema. Futebol, Futebol, por exemplo. samba, Samba, same thing. mesma coisa. They don't see a moral difference. Eles não veem uma diferença moral nas coisas. The Bible can do all these things. A Bíblia pode fazer todas estas coisas. And I end with one last passage. Eu quero agora mais uma e a última passagem. 2 Peter, Segunda carta de Pedro. first chapter. Primeiro capítulo. What can the Bible do, the Word of God do in a person's life? O que pode a palavra de Deus, a Bíblia, fazer na vida de uma pessoa? Verses 3 through 8. Versículos de 3 a 8. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Your whole nature can be changed through the Spirit using the Scriptures. Toda a sua natureza pode ser mudada através da ação do Espírito. I wonder if you've ever had the joy of working with someone and seeing them transformed through the power of the Holy Spirit. Eu me pergunto se vocês já tiveram a experiência, a alegria de ver alguém sendo transformado em conformidade com a Bíblia. The Bible is sufficient for causing a person to be born again, A Bíblia é suficiente para fazer com que uma pessoa nasça de novo, grow into the image of Jesus, which will please the Father, cresça a imagem do Senhor Jesus, que é o que agrada a Deus, agrada ao Pai, and participate in the resurrection in the new heavens and new earth. e então participar da ressurreição nos novos céus e na nova terra.
I ask you, Eu pergunto a vocês, is there anything else in this world that can give that promise? há alguma outra coisa neste mundo que pode dar esta promessa? No other religion, Não há outra religião, not Spiritism, não o Espiritismo, not the Roman Catholic Church, nem a Igreja Católica, not humanism that people get in the federal universities here in Brazil, nem o humanismo que as pessoas pegam, aprendem nas universidades federais aqui do Brasil, and not even from psychologists e nem mesmo dos psicólogos, who may observe some things que podem até observar algumas coisas and know some things that might help, e podem até saber alguma coisa que podem ajudar, but can't change the human heart. mas que não podem mudar o coração humano. I would encourage you. Eu quero encorajá-los. Of course, it's better that people get sober. É claro que é bom que as pessoas fiquem sóbrias, Then they get drunk and kill someone. ao invés de se embebedarem e matarem alguém. It's better if husbands don't beat their wives. É bom, é melhor que maridos não espanquem, não batam nas suas esposas Nor abuse their children. e nem abuse as suas crianças. But when they stand before the Lord Jesus Christ on that great day, Mas quando eles permanecerem diante do Senhor Jesus, naquele grande dia, I think they will say to a psychologist or a pastor, eu acho que eles dirão aos psicólogos ou talvez ao pastor: "Why didn't you tell me this was going to happen?" por que você não me disse que isso aqui iria acontecer? Because at that point it's too late. Porque agora já é tarde demais. It's appointed unto a man once to die, Está apontado, está dito que o homem tem que morrer uma vez. and after this judgment. E após isso vem o juízo. So brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, when you try to help someone, quando vocês tentam ajudar alguém, have this goal in mind. tenham este objetivo em mente. As Paul said in Colossians chapter 1, Como Paulo disse aos Colossenses, capítulo 1, my goal meu objetivo is to present everyone complete in Christ. é apresentar cada um de vocês completos, maduros em Cristo. And if you don't think the scriptures are sufficient for that, E se você não acredita que as escrituras são suficientes para isso, then I don't think you're a true Protestant. então eu não acho que você seja um verdadeiro protestante. Because that's what the Roman Catholic Church and the cults say. Então, porque é isso que sustentam ainda a Igreja Católica Romana e as seitas. Jesus plus Mary. Jesus mais Maria. Jesus plus the Watchtower. Jesus mais a Torre de Vigia. Jesus plus Joseph Smith. Jesus e Joseph? Joseph Smith, the Mormon. Ok, right. Jesus e Joseph Smith, dos Mormons. Or Jesus plus Freud. Ou ainda Jesus mais Freud. Or some other psychologist. Ou qualquer outro psicólogo. So the Bible is sufficient. Então, a Bíblia é suficiente. Is it superior? Ela é superior. I don't want to go too long, so I just give you one or two passages. Eu não quero me estender muito, mas então darei apenas uma ou duas passagens. Psalm 12:6. Salmo 12, 6. The words of the Lord are pure. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. The Bible that you have in your hands A Bíblia que você tem na sua mão is pure gold. é puro ouro. You know the refining process. Vocês conhecem o processo de refinamento de ouro? You heat it Você esquenta and you skim off all the dross, that's not valuable. então você joga fora toda a impureza que não vale nada. And the picture that David is using here, E a figura, a ilustração que Davi está usando aqui, the Word of God a palavra de Deus has been heated 7 times. foi aquecida 7 vezes. There's no mistakes in it.
não há erros nela. Now, everything else that we know in this world Então, tudo mais que conhecemos neste mundo is imperfect. é imperfeito. I'll give you a simple example. Vou dar um exemplo bem In simples. Christian circles, Nos círculos cristãos, people will say, "Oh, you're too simple, just the Bible only." as pessoas dirão: você é muito simples, a Bíblia apenas. We also need science. Precisamos também da ciência. And anyone ever heard that argument? Alguém aqui já ouviu este argumento? I hear it all the time. Eu ouço o tempo todo. So I say, science. Ciência, legal. I like science. Gosto de ciência. I have 2 lenses Eu tenho 2 lentes because I had cataracts, porque eu tive catarata. not because I'm 72. Não é porque eu tenho 72 anos. I had them when I was 40. Eu tive catarata quando tinha 40 anos de idade. Doctor says, "You're too young to have cataracts." O médico disse: você é muito jovem para ter catarata. I said, "I think, look." Então eu disse: olha, veja bem. He says, "You have cataracts Ele falou: pois é, você tem mesmo catarata. from taking medicine, Então eu comecei a tomar remédio, to steroids, esteroides. obviously not the ones that build the body, Aqueles, claro que não são aqueles esteroides que as pessoas ficam fortonas assim, but the anti-inflammatory mas anti-inflamatórios. gave me premature cataracts. E essas coisas me deram uma catarata prematura. I am here today. E eis-me aqui hoje. I could fly here Eu poderia voar para cá, in spite of the blood clots a despeito de todos os meus problemas de sangue, because I have blood thinner. porque o meu sangue é muito fino. Do you know what the blood thinner is? Você sabe o que tem uma pessoa cujo sangue é muito fino? They use it to poison rats. Eles costumam envenenar ratos. To poison rats. Yes, to poison rats. They bleed to death. E então eles sangram até a morte. So I like cheese a lot more than I did 3 weeks ago. Eu gosto de queijo hoje mais do que eu gostava no passado. So I am thankful for these things, Então eu sou grato por todas essas coisas, but they don't make me holy. mas essas coisas não me fazem santo. I don't know if it happened here in Brazil. Não sei se já aconteceu aqui no Brasil. 30 years ago, 30 anos atrás, they say, eles disseram: science tells us, a ciência nos diz, don't eat butter. não coma manteiga, It has fat. tem gordura, It will clog your arteries. vai tampar, entupir as suas artérias. You'll have a heart attack and die early. Você vai ter um ataque do coração, morrer jovem. Eat margarine. Coma margarina. 30 years later, what are they saying? 30 anos depois, o que eles dizem? Don't eat margarine. Não coma margarina, It will kill you. vai te matar. Let me eat the butter and die happy. Deixa eu comer a manteiga e morrer feliz então. What is science? O que é ciência? We also have science telling us now Até mesmo agora nós temos a ciência nos dizendo: same-sex attraction is genetic. a atração pelo mesmo sexo é algo genético. There's no studies that have ever proven that. Nunca houve estudos que provaram isso. Science is not refined 7 times over. A ciência não é depurada 7 vezes, But this Bible is. mas esta Bíblia é. That's what you need to depend on. É sobre ela. É nisso que você tem que pôr a sua dependência. It's superior. Ela é superior And it was the only thing that can change people. e é a única coisa que pode mudar as pessoas. Well, let me end with this passage. Permitam-me terminar com mais uma passagem. And I am willing to take time for questions E eu quero deixar algum tempo para as perguntas, because I'm sure that this is a shock to some of you. porque eu tenho certeza que isso pode ser chocante para alguns de vocês. But to some of you, Mas para outros, you are probably already convinced vocês já estão convencidos. and said, well, this is a wasted study. Bom, e vocês podem estar dizendo: esse estudo é um desperdício. That's why I'm here. É por isso que eu estou aqui. Tell me how to do it.
Diga-me como fazer. If you turn over to James, Se você for para Tiago, para o livro de Tiago, remember this is what we would call New Testament wisdom literature. então lembrem-se, isso aqui é o que nós chamamos de literatura de sabedoria do Novo Testamento. How do we apply the gospel so that we become wise to help people? Como nós aplicamos a Bíblia de tal maneira que possamos ajudar as pessoas. At the end of this chapter, we have an interesting passage. No fim deste capítulo, nós temos uma passagem interessante. At the beginning of chapter 3, No começo do capítulo 3, we have this warning. nós temos o seguinte aviso: Don't many of you become pastors, não vos torneis muitos de vós mestres, because your judgment will be greater. porque sabemos que o nosso juízo será maior. And then it talks about the mouth and how we bless and curse people. E fala então sobre a boca, como nós abençoamos e amaldiçoamos as pessoas. So listen to verses 13 through 18 of chapter 3. Então vamos ver os versos 13 a 18 do capítulo 3. 13 a 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes a terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. There are two kinds of wisdom. Há dois tipos de sabedoria. There is a certain wisdom in the world. Há uma certa sabedoria no mundo. It works, Funciona, but it doesn't please God. mas não satisfaz a Deus. It's earthly, É mundana, devoid of the Holy Spirit, carente, não tem o Espírito Santo. and ultimately demonic. E em última instância, Ultimately demonic. E em última instância demoníaca, essa sabedoria demoníaca. That's the world's wisdom. Essa é a sabedoria do mundo. Psalm 1. Salmo 1. The counsel of the ungodly. O conselho dos ímpios. Then there's the counsel from God. Então nós temos o conselho que vem de Deus. Come unto me, Venham a mim, all you are weary, todos os que estão cansados, tired, sobrecarregados, burdened. fatigados. I will give you rest. Eu darei a vocês descanso. Take my yoke upon you. Tomem o meu jugo sobre vocês. Learn of me, Aprendam de mim, the Prince of Peace. o príncipe da paz. Really, that's what we need. Realmente é isso que nós precisamos. I hope you can see Espero que vocês possam ver that the Word of God is superior to what the world has to offer. que a palavra de Deus é superior ao que o mundo tem para oferecer And it's sufficient. e é suficiente. God has not robbed you. Deus não tem roubado vocês. He's given you everything you need for life and godliness. Ele tem dado tudo o que vocês precisam para a vida e para a piedade. In the Word, Na palavra, through His Spirit, pelo Espírito and e the church. pela igreja. We need the body of Christ. Precisamos do corpo de Cristo. This should be the place that the world comes Este deve ser o lugar a que o mundo vem to learn how to solve problems, para aprender a resolver os problemas. how to live joyfully in this life, Como viver uma vida feliz, esta vida, in spite of sin and suffering, a despeito dos sofrimentos do pecado. and ultimately E, em última instância, live in the new heavens and new earth, viver sob os novos céus e na nova terra, in covenant fellowship with the living God. numa comunhão pactual com o Deus vivo. Let's pray. Oremos. Father in heaven, Deus no céu, please bless us.
Por favor, abençoa-nos. And as we talk tomorrow E enquanto falaremos amanhã about what people really are, sobre o que as pessoas realmente são, and so we can define them properly and help them, e assim possamos, de maneira apropriada, definir o que é o homem e então ajudar o homem. and apply it to a common problem like worry, E aplicar então este conhecimento aos problemas comuns, como a preocupação, we can begin to learn e então possamos aprender how to help others. como ajudar a outros. Thank you that you've not left us alone, Obrigado por não nos deixar a sós, but you've given us your word and spirit. por nos ter dado a palavra e o Espírito. In the name of Jesus, amen. No nome de Jesus, amém. Perguntas, Pastor wants to know if you have any questions, Pastor quer saber se há alguma pergunta. so please make him happy Por favor, deixem-no feliz. by asking questions, Façam uma pergunta and make my wife happy. e façam a minha mulher feliz. Every time I teach, Toda vez que eu ensino, her measuring stick, whether it's good or not, e a medida dela de se foi bom ou não, did they ask good questions? eles fizeram boas perguntas? And if they don't ask good questions, Se não fizeram boas perguntas, you didn't do your job. você não fez o seu trabalho. So please send my wife to sleep tonight happy. Por favor, mandem a minha esposa para o sono hoje à noite feliz. Tá bom. Perguntas. Oh, it's going to be a long night. Será uma noite longa. Meu irmão, você pode vir um pouquinho mais para cá, por favor? Obrigado. O senhor disse que quando uma pessoa vem para o aconselhamento, uma das nossas missões é evangelizá-lo, proclamar o evangelho para que, se ele não conhecer a Cristo, o conheça, né? Tá, mas vamos supor que ele não converta a Cristo. Encerra o aconselhamento e vai embora? Despreza a pessoa ou continua até quando, né? Já que é sempre pelo poder da palavra e pelo Espírito. Estou falando de gente que vem realmente procurar aconselhamento. Pessoas que ainda não conhecem Jesus ou não parece que não conhecem, né? Okay. So you said when people come to counseling, you have to evangelize them. What about if they don't believe? What do? You just release them, or what do you do? Very good question. Excelente pergunta. Obrigado. By evangelism, I mean presenting Christ as the answer. Por evangelismo, quero dizer apresentar Cristo como a resposta. Now, if you have someone that is really antagonistic, Se você tem alguém que é realmente um antagonista, I've had some people like that. eu conheci algumas pessoas assim. The Bible? A Bíblia, That's what's wrong with the world. é isso que está errado com o mundo. I hate the Bible. Odeio a Bíblia. I can't help him. Eu não posso ajudar essa pessoa. I'm not going to give him bad advice. Eu não vou dar a ela um conselho mau. As the one man, he said, don't tell me it's from the Bible. Um homem uma vez me disse, não me diga que isso que você está dizendo vem da Bíblia. Just tell me what it says. Me diz logo o que ela está falando aí. I said, I can't do that. E eu disse a ele, eu não posso fazer isso. It's copyrighted material. Já está tudo copiado aqui, tem direitos autorais, não é meu, é da Bíblia. It's God's word. É a palavra de Deus. If a person's not a believer, Se a pessoa não é um crente, but they will listen to what the word says, mas ouvir o que a Bíblia diz, then I will try to evangelize through the problem. então eu tentarei evangelizar através do problema. Husband and wife fighting, Marido e mulher brigando. I go to Ephesians 5. Vou para Efésios 5. Husbands, love your wives as Christ loves the church.
Maridos, amai vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. If you don't know the love of Christ, Se você não conhece o amor de Cristo, how are you going to give that to your wife? como que você vai dar este amor para sua esposa? To the wife. Para a esposa. If you don't know submission to Jesus doesn't destroy you, Se você não conhece a submissão a Jesus, how will you submit to a husband? como você vai se submeter a um marido? I had a woman once who came. Uma vez eu estava conversando com uma mulher She says, I think I have a disease that is going to kill me. e ela me disse: eu acho que eu tenho uma doença que vai me matar. I'm afraid to die. Eu tenho medo de morrer. Can you help me? Você pode me ajudar? I get angry Eu fico nervosa because I'm scared, porque eu estou assustada. and then I take it out on my husband. E então eu fico descontando no meu marido. So I tried to give her the gospel. Então eu tentei apresentar a ela o evangelho. You can die happy Você pode morrer feliz if you know Jesus. se conhecer a Jesus. Her priest said, O seu padre, o seu sacerdote disse: tell that Protestant to leave you alone. fala para aquele protestante te deixar sozinha. She came back, Ela voltou para mim. said, I don't want to hear the gospel. Eu não quero ouvir o evangelho. I said, how can I help you? Então eu falei: como que eu posso te ajudar? So you go through the problem to present God's solution. Então você vai através do problema para apresentar a solução de Deus. This is what God wants, É isso que Deus quer, but you also need the power of God to do it. mas você também precisa do poder de Deus para fazer o trabalho. So they don't say to me, Então eles não me dizem: I tried it. eu tentei, It didn't work. não funcionou. Or it worked for a little bit, Ou funcionou só por algum tempo, but no more. mas não mais. So that's what I mean by evangelism. É isso que eu quero dizer por evangelismo. So I'm taking the word and trying to shine it on the problem. Então eu estou pegando a palavra e tentando fazê-la brilhar sobre o problema. So hopefully they'll begin to see their problem in the way God sees it. Então eu espero que essas pessoas possam ver o problema da maneira como Deus vê o problema. I will also say to people, Eu também direi: the best that I can do for you a melhor coisa que eu posso fazer por você, with the Bible, com a Bíblia, without the Holy Spirit, sem o Espírito Santo, is to help you to become a Pharisee. é ajudá-lo a tornar-se um fariseu. And God doesn't want Pharisees. E Deus não quer fariseus. So you need to not only what, Então você precisa não somente dar a palavra, you need the presence of the Holy Spirit to help you. você precisa da presença do Espírito Santo para te ajudar. Como que devo lidar com, às vezes, fracassos na hora de aconselhar? Como, por exemplo, eu estou aconselhando a pessoa e, às vezes, na hora eu não consigo, consigo mostrar a passagem corretamente, mas, às vezes, não tenho uma retórica boa para convencer e eu não consigo convencer. A gente sabe que é o Espírito Santo que convence, mas, muitas vezes, no fim do dia, às vezes, eu devia ter usado aquela palavra para falar aquela pessoa e eu não consegui. E aí, como que lidar com esse tipo de fracasso, de você não conseguir usar as melhores palavras, como melhorar nesse aspecto, como se sentir encorajado a melhorar, enfim. What can I do to my failure when in presenting the gospel or the counseling with the best words and the best way, and how can I improve in that? I'm presenting the counseling, I'm giving the counseling, and I fail. What do I do to my failure? First of all, Primeiro lugar, you have to admit that you've been wrong, você precisa admitir que estava errado, que errou. but also Mas you, também, you need to define, você precisa definir why did you fail? por que você falhou. If you didn't tell them what the Bible says, Se você não disse o que a Bíblia diz, that's one problem. isso é um problema.
If you've told them what the Bible says, Você disse o que a Bíblia nos conta, but not in a kind way or a helpful way, mas não de uma maneira terna ou útil, then you have to learn to be more patient você precisa aprender a ser mais paciente, and gracious. gracioso. There can be many reasons why counseling will fail. Podem haver várias razões porque o aconselhamento falha. But be careful you don't define failure in the person's not responding. Mas cuidado para não definir falha porque a pessoa não respondeu ao seu aconselhamento. For example, Por exemplo, remember when the rich young ruler came to Jesus? vocês se lembram quando o jovem rico vem a Jesus? What must I do to be O saved? que preciso fazer para ser salvo? Good master, what must I do to be saved? Bom mestre, o que preciso fazer para ser salvo? Jesus says to him, why do you call me good? Jesus diz, por que você me chama bom? Only God is good. Só Deus é bom. You know the law. Você conhece a lei. These are the commandments. São estes aí os mandamentos. He says, yes, E ele diz, sim, I have done these ever since I've been a little boy. que bom, eu tenho feito tudo isso aí desde que era um garotinho. Jesus looks at him with love Jesus olha para ele com amor and he says, e diz, I'm adding a little. eu estou adicionando um pouquinho. I'm going to give you homework. Eu vou te dar uma lição de casa. Take everything you have and sell it and give it to the poor Pegue tudo que você tem, venda, dê aos pobres and come follow me. e venha seguir-me. What happened? O que acontece? He left. Ele deixa, foge. He didn't want to give up dinero. He had lots of money. Não queria desistir do dinheiro. What did Jesus do? O que Jesus faz então? Come back, come back. Não, por favor, volte, volte. I'll give you a deal. Vamos fazer um negócio aqui, vou fazer um acordo com você. Try me for 6 months. Tente-me, prove-me por 6 meses. He doesn't go after him Jesus não vai atrás dele, because he loved him porque ele o amou. and he wouldn't compromise who he was or the gospel. E Jesus não iria comprometer quem ele era e o evangelho. Was Jesus a success or failure? Jesus era uma falha, Jesus foi uma falha que obteve sucesso. He's perfect. Ele é perfeito, The man wasn't. o homem não era. So that was a successful counseling case. Este foi um caso de aconselhamento bem sucedido. Quickly, one other. Posso dizer outro. Judas. Judas. Is Jesus a bad savior? Jesus é um mau salvador? I didn't lose one of those that you gave to me, Eu não perdi nenhum de todos aqueles que o Senhor me deu, except Judas. a não ser Judas. He was always a fake. Ele sempre foi falso. Jesus was not a failed leader. Jesus não era um líder que falhava. So successful counseling Então, o aconselhamento bem-sucedido is loving the person é amar a pessoa and telling them what God wants them to hear. e dizer a elas o que Deus quer que elas ouçam. And then we'll talk tomorrow Falaremos amanhã about being practical. sobre como sermos práticos. Sometimes you tell people what they need to hear, Às vezes você diz às pessoas o que elas precisam ouvir, but we don't tell them how to do it. mas nós não dizemos como fazer isso. I don't know how the preachers are here in Brazil. Eu não sei como são os pregadores aqui no Brasil. I hear this in the United States. Eu sei como é as coisas nos Estados Unidos. Use the means of grace. Use os meios de graça. Use the means of grace. Use os meios de graça. If you never tell them what the means of grace is, E eles nunca dizem o que são os meios de graça. how can they use them? Como posso usá-los? So you're a good pastor. Então você é um bom pastor. Read your Bible, Leia a Bíblia, pray, ore and fellowship. e tenha comunhão. Now I know what the means of grace are. Agora eu sei quais são os meios de graça. I still don't know how to read my Bible. Ainda não sei como ler a Bíblia. I don't know how to pray. Ainda não sei como orar. I don't know how to fellowship. Ainda não sei como ter comunhão. Because fellowship is more than drinking suco, drinking juice and eating cookies.
Porque comunhão é mais do que beber sucos e comer biscoitinhos. So we have to train our people. This is what all these could be failures. Então nós precisamos treinar o nosso povo e tudo isso pode ser uma falha. So Jay Adams had something he wrote one time. Então uma vez Jay Adams escreveu 50 failures in counseling. 50 falhas, 50 erros no aconselhamento. You can just go through those and make sure that you haven't failed in this case. Você pode percorrer essa lista para saber se você tem errado em alguma coisa. Good question. Boa pergunta. My wife is happier. Minha esposa está mais feliz agora. And I'm happier. E eu também estou mais feliz. There'll be time tomorrow as well, I'm sure. But Também haverá tempo amanhã para perguntas e respostas. no, but go ahead. Pode ir. Bom, eu não sou psicólogo e nem sou defensor da psicologia. Mas entendendo o conceito de graça comum e de graça especial, graça comum e graça salvadora, né? Eu estou absolutamente convencido de que nenhum conhecimento que não seja do Evangelho, que não seja o conhecimento de Cristo, nos dá a salvação e a santificação. Isso aí é tranquilo. Mas entendendo o conceito de graça comum, assim como tantos outros conhecimentos que são dados ao homem ímpio e que são de Deus, que são dados por Deus, como a gente não poderia usar também os conhecimentos que são verdadeiros, as práticas que são verdadeiras da psicologia, como algo que coopera para ajudar as pessoas. Não estou falando de santificação, não estou falando de salvação, estou falando dessa vida terrena, dessa existência terrena. Poderia a psicologia ser útil de alguma forma? Porque só o fato, por exemplo, do psicólogo ouvir, né, já ajuda pra caramba. Então poderia usar, entendendo que dentro do conceito de graça comum? He isn't a psychologist and he doesn't defend psychology. But given common grace, can't we use psychology to help people in any form of way or any case? He doesn't talk about sanctification, but useful counseling, things like that. Of course there's common grace, É claro que há graça comum, but common grace never sanctifies. mas common grace that sanctifies. Does not. Mas a graça comum não santifica. So, I can learn how to learn languages not from the Bible. Eu posso aprender como aprender idiomas, e isso não vem da Bíblia. I can observe things that are useful. Eu posso observar coisas que são úteis. We have 1,000 women Temos milhares de mulheres who are beaten by their que husbands. são espancadas pelos maridos. How do they respond? Como elas respondem? That may be helpful, Pode ser útil, but it doesn't answer what to do about it. mas não responde o que fazer sobre isso. How do you overcome fear? Como você vence o medo? That's where we have to have the grace of God. É por isso que precisamos da graça de Deus. So you think in Portuguese, Então você pensa em português, I think in English. eu penso em inglês. What frames our thinking? Quais são essas molduras do pensamento? So even common grace information Então até mesmo as informações da graça comum, has to be put into a biblical language. todas essas coisas precisam ser colocadas numa linguagem bíblica. So yes, Então, sim, we can learn from non-believers, podemos aprender de não crentes, de descrentes, but not what can change the heart. mas não o que pode mudar o coração. That's on a different level. Isso aí é um outro nível. So psychology could be good Psicologia poderia ser boa if it was biblically based. se fosse baseada na Escritura. I'm still waiting for people to start observing from a biblical standpoint. Eu ainda estou esperando que as pessoas comecem a observar as coisas de um ponto de vista bíblico. So
it then becomes an issue too where you're working. Então, outra questão é onde você está trabalhando. In the United States, Nos Estados Unidos, in the state of California, no estado da Califórnia, if a person comes se vem uma pessoa to you as a licensed psychologist para você, enquanto você é um psicólogo licenciado, autorizado, and says, I am struggling with same-sex attraction, e diz a você, eu estou lutando com a atração pelo mesmo sexo, can you help me? você pode me ajudar? If you try to help them change, Se você tentar ajudar esta pessoa a mudar, you lose your license você perde as suas credenciais, because the state has passed a law. porque o estado da Califórnia aprovou uma lei. Anybody who tries to change someone's sexual orientation Todo mundo que tenta mudar a orientação sexual de qualquer is pessoa committing a crime. pode ser um criminoso. Obviously, if you are a Christian, that gives you a difficult time. Obviamente, para um cristão é um tempo difícil.